Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma revisão de prova. Dessa vez temos a prova da Unesp com o tema da pediatria. Meu nome é Isabela, eu sou residente de pediatria da própria Unesp e eu sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, vamos lá conhecer um pouquinho de como é a prova da Unesp. Então, na prova da Unesp temos enunciados curtos, são casos clínicos com perguntas diretas, 4 alternativas, então A, B, C e D. E temos questões de raciocínio, mas podemos esperar algumas perguntas decorebas. Então, vale a pena relembrar aqui nessa reta final: sala de parto, aleitamento materno, distúrbios respiratórios do recém-nascido, urticária e anafilaxia e as cardiopatias congênitas. Então, vamos começar com um tema que é de longe o mais cobrado pela Unesp, a sala de parto. Então, um dos temas preferidos da Unesp. A prova vai focar em conceitos aí acerca da preparação para a recepção do recém-nascido, bem como o clampeamento e os passos da reanimação neonatal. Então, antes da recepção do recém-nascido, o que a gente precisa saber? A gente tem 3 perguntas fundamentais. Primeiro, como é que está o ambiente aí do meu recém-nascido? Como é que eu estou preparando essa sala para receber esse recém-nascido? A sala de parto, ela tem que ter uma temperatura entre 23 e 25 graus, aí pela nova recomendação da SBP de 2022. Antes, nós tínhamos uma recomendação de 23 a 26, mas isso mudou. Então, atenção, estamos sendo um pouquinho mais permissivos na temperatura da sala de parto, 23 a 25 graus. Isso é para prevenção da hipotermia, então a gente tem que ter um ambiente adequado para receber esse recém-nascido. Desejamos que esse recém-nascido ele tenha uma temperatura aí entre 36,5 e 37,5 após o nascimento. Então, agora sim, vamos às perguntas fundamentais. Esse recém-nascido ele tem uma idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, então qual a idade do recém-nascido que eu estou me preparando para receber? Quando ele nasceu, ele está respirando ou ele está chorando? E ele tem um bom tônus de flexão? Então a gente tem um recém-nascido que está se mexendo, ele tem esse tônus fletido? Se eu respondi sim para todas essas perguntas, então sucesso. Nós temos então, podemos deixar para clampear esse cordão aí após 60 segundos e podemos deixar ele em cuidados junto com a mãe. O clampeamento maior que 60 segundos, ele é bom no sentido que ele vai ajudar a aumentar a concentração das hemácias transferidas aí para esse recém-nascido nesse tempo, e com isso você aumenta também a concentração e os estoques de ferro ferritino nesses primeiros 3 a 6 meses do recém-nascido. Isso ajuda a reduzir também a anemia do lactente, então embora ele possa aumentar os riscos de policitemia. A recomendação antiga era do clampeamento entre 1 e 3 minutos, mas desde a nova atualização de 2022, a SBP afirma apenas que são mais que 60 segundos. Ela não especifica exatamente o tempo máximo de clampeamento. O que ela manda é a gente considerar aqui, o clampeamento acima de 60 segundos, então tem seus benefícios, que nem falamos, mas ele também pode gerar aí policitemia, lembrando que policitemia também é um fator de risco para a icterícia. Porém, a SBP decide não se comprometer falando o tempo máximo de clampeamento. Então, em relação ao clampeamento do cordão, como falamos aí, recém-nascido maior ou igual a 34 semanas e que tem boa vitalidade, tá chorando, tem tônus forte, você vai esperar pelo menos 60 segundos para clampear esse cordão e vai deixar ele de cuidado juntos com a mãe. Agora, e se temos um recém-nascido que é menor que 34 semanas, mas é com boa vitalidade, então, apesar de ser um prematuro menor de 34, ele está chorando, ele tem um bom tônus de flexão, a gente tem que esperar pelo menos 30 segundos para clampear o cordão e depois a gente tem obrigatoriamente que levar esse recém-nascido à mesa de reanimação para examinar, então, esse recém-nascido prematuro. Qual a vantagem? Lembrar que no prematuro, você ter esse tempo, permitir esse tempo de clampeamento depois de 30 segundos, ele também ajuda o quê? Menor risco de enterocolite necrotizante, menor risco de sepse e hemorragia intracraniana. Então, se pudesse o neném nascer bem, mesmo que menor que 34, vamos esperar 30 segundos para clampear. Já o recém-nascido com uma vitalidade ruim, é aquele aí que não chorou, é aquele que não está com tônus fletido, então tem uma hipotonia. Esse recém-nascido a gente vai estimular o dorso pelo menos 2 vezes ali na sala de parto e se ele continuar aí com uma vitalidade ruim, não responder, a gente vai fazer o clampeamento imediato. Não tem o que discutir aqui, esse recém-nascido ele precisa ser imediatamente levado até a mesa de reanimação. Então, vamos lembrar.
Então, que a ordenha do cordão não é recomendada. Então, faltam estudos que digam acerca do benefício mesmo da ordenha do cordão. Então, não vamos indicar. Além disso, o recém-nascido, lembrar na sala de parto, que aquele recém-nascido que foi exposto ao HIV, não há indicação de você fazer o clampeamento imediato, mesmo naqueles em que você tem um alto risco de transmissão. O que tem indicação você vai clampear conforme a vitalidade do recém-nascido. Entretanto, esse recém-nascido ele precisa receber um banho com água corrente antes de ser colocado em contato com a mãe. O recém-nascido exposto à hepatite B, também o clampeamento vai ser de acordo com as condições do recém-nascido, que nem a gente já conversou. Mas ele também deve receber o banho aí após o nascimento e ele vai receber normalmente a vacina para hepatite B e a imunoglobulina. Então, vale também a pena lembrar que esse bebê está liberado aí para o pele a pele e para o aleitamento materno. Também vamos lembrar da Covid-19, tema recorrente aí das provas. A Covid-19, o clampeamento vai ser conforme as indicações do recém-nascido, não tem nenhuma diferença em relação aos outros recém-nascidos. Só que o pele a pele no Covid-19, isso sim está contraindicado, mesmo que o bebê nasça bem. Então, vamos lá. Vamos começar então com o recém-nascido que nasce com uma vitalidade ruim, aquele que não chorou, o choro foi fraco, foi hipotônico, o tônus não tá bom. Então, independente da idade gestacional, esse é um recém-nascido em que a gente vai, primeiramente, agora, segundo a nova atualização, a gente pode tentar estimular o dorso desse recém-nascido pelo menos 2 vezes, e se continuar sem resposta, aí sim a gente vai levar então para o clampeamento imediato e imediatamente mesa de reanimação com esse recém-nascido. Vamos levar na mesa de reanimação, a gente tem que lembrar dos passos iniciais. Existe o mnemônico ASPA, que pode te ajudar a relembrar esses passos. Então, nós vamos aquecer esse recém-nascido, vamos colocar ele sobre uma fonte de calor radiante aí em campos aquecidos. Geralmente, o próprio berço do recém-nascido da mesa de reanimação, ele já vai ter uma fonte de calor. A gente vai secar e remover todos os campos úmidos para tirar toda a umidade desse neném. E a gente vai posicionar a cabeça em leve extensão. Aqui, um cuidado. A gente pode usar o coxim, mas o coxim ele tem que ser colocado sobre os ombros. Não é para colocar o coxim na cabeça do recém-nascido. E aspirar as vias aéreas. Então, se necessário, se é um recém-nascido que ele está com uma grande quantidade de secreção, que pode estar obstruindo as vias aéreas, aí sim a gente vai aspirar, tá? Primeiro a gente aspira as bocas e depois os 2 narizes. Mesmo o recém-nascido banhado em líquido meconial, você vai fazer a aspiração apenas se necessário. Mecônio não é indicação de aspiração. Apenas se ele tiver muita secreção que estiver obstruindo suas vias aéreas, é que a gente vai aspirar. No recém-nascido aí, menor que 34 semanas, a gente terminou esses passos iniciais, a gente já vai começar, então, a monitorizar ele, independente se ele está bem depois desses passos iniciais. Menor que 34 semanas, tem que monitorizar. Nos recém-nascidos que têm mais que 34 semanas, a gente só vai monitorizar se a vitalidade continuar ruim, se for um recém-nascido que a gente for indicar alguma intervenção a mais, que é o que eu vou falar já já. Então, vamos lembrar aqui desse fluxograma. Então, o que temos aí? A gente está diante de um recém-nascido que tem uma vitalidade ruim. Então, nesse recém-nascido com vitalidade ruim, temos que fazer então os passos iniciais, ASPA. Então, aquecer, secar e remover campos úmidos, posicionar a cabeça, aspirar apenas se necessário. Então, fizemos isso, a gente vai avaliar 2 parâmetros fundamentais aqui. Vamos avaliar o quê? A frequência cardíaca e vamos avaliar como está a respiração desse recém-nascido. Então, a frequência cardíaca estando abaixo de 100, a respiração irregular, o bebê em apneia. Isso daí, se você responder sim para uma dessas 2 perguntas, isso já vai te indicar iniciar a monitorização e iniciar imediatamente a VPP. Então, a ventilação com pressão positiva. Pode ser usando tanto um dispositivo aí, bolsa, máscara, válvula, que é o que a gente tem aqui demonstrando, tá? E quanto pode ser utilizando aí o Baby Puff, tá? Que é o dispositivo mecânico que a gente prefere, se tiver disponível, porque a gente consegue regular as pressões e também a fração inspirada de oxigênio que a gente vai ofertar para essa criança. Fiz a VPP, por quanto tempo? A gente vai fazer um ciclo de VPP aí, então vamos fazer aí um ciclo de 30 segundos. Terminado esse ciclo de 30 segundos, a gente vai novamente avaliar.
Essa frequência cardíaca é uma frequência cardíaca que continua abaixo de 100? Esse bebê continua em apneia ou com uma respiração irregular? Se sim, para uma dessas perguntas, aí a gente vai ter que checar toda a nossa técnica de VPP, tá bom? Checar como? Então, vamos ver se eu estou colocando adequadamente essa máscara da criança, a máscara está com o tamanho adequado, a pressão que eu estou fazendo está adequada, está saindo pressão desse equipamento, então eu vou melhorar a qualidade da minha VPP, eu vou checar a minha técnica e eu posso otimizar essa minha técnica também. Então, se é um bebê que já pegou a saturação e a saturação está abaixo ainda da saturação alvo, eu posso aumentar a fração inspirada de oxigênio desse recém-nascido. Então, a gente precisa, então, checar primeiro a técnica antes de fazer outras medidas. E eu vou, então, fazer um novo ciclo de VPP. Então, mais 30 segundos de VPP e aí eu vou avaliar novamente esse meu recém-nascido. De novo, continua com a frequência aí abaixo de 100, apneia ou respiração irregular? O que a gente vai fazer agora? Se continua ainda assim para uma dessas perguntas, a gente vai ter o quê? Que fazer um novo ciclo de VPP, mas aqui eu já posso indicar a minha intubação orotraqueal. Eu começo a considerar em entubar essa criança porque ela ainda não está respondendo às minhas outras medidas, aos outros ciclos de VPP. Fiz mais um ciclo de VPP e essa criança continua com frequência abaixo de 100, apneia ou respiração irregular, aí eu vou agora olhar um outro detalhe. Essa frequência cardíaca, ela está abaixo de 60, não só está abaixo de 100, mas ela está abaixo de 60. A partir de agora, frequência cardíaca abaixo de 60 é indicação de você considerar já começar a sua massagem cardíaca. Por que eu disse considerar? Ele tem indicação se estiver abaixo de uma frequência de 60, mas antes de eu iniciar a massagem cardíaca, eu preciso sempre entubar essa criança. Então, se ele ainda não tiver entubado, eu vou entubar essa criança e depois eu vou iniciar, então, a minha massagem cardíaca. Em geral, o primeiro parâmetro que vai melhorar quando eu estou fazendo uma reanimação de qualidade vai ser justamente a frequência cardíaca. Mas se depois de entubado, iniciada a massagem cardíaca, eu ainda continuar com essa frequência aí abaixo de 60, aí a gente vai ter que considerar, então, utilizar adrenalina, infusão e outras drogas. Em geral, as questões elas param na indicação da massagem cardíaca. E atenção para essa indicação. É importante lembrar que, antes da massagem cardíaca, não se esqueçam, tem que entubar. Então, vamos lá. A FiO2 na reanimação, ela vai depender aí da saturação alvo da criança. Então, se eu tenho um recém-nascido que está indicado iniciar uma VPP ali na sala de parto, com quanto que eu vou começar de fração inspirada de oxigênio? Então, primeiramente, a fração inspirada no recém-nascido acima de 34 semanas, você começa com uma FiO2 de 0,21, oxigênio a 21%. E na criança abaixo de 34 semanas, a gente já vai começar com uma fração inspirada de oxigênio de 0,3, então 30%. Depois disso, se eu tenho, quando aparecer ali no monitor, que a gente conseguir pegar a saturação no monitor, eu posso ver se a minha saturação está de acordo com o meu alvo. E a partir daí eu posso ajustar a minha fração inspirada de oxigênio e aumentar ela se for necessário. Então, o que é importante lembrar? Até 5 minutos de vida, a saturação alvo que eu espero dessa criança é de 70% a 80%. Então, sim, um bebê saturando 75% aí nos primeiros 5 minutos de vida está ótimo. E entre 5 e 10 minutos de vida, eu espero uma saturação de 80% a 90%. Com mais de 10 minutos de vida, uma saturação entre 85% e 95%. Então, vamos lembrar também. Então, que nem eu falei, sempre se lembram. Se eu tenho a frequência abaixo de 60 aí, depois de 2 ciclos de VPP, em que eu tenho indicação de massagem cardíaca, antes de iniciar a massagem cardíaca, o bebê ele precisa já estar entubado. Lembrar que o Apgar, ele não dita de maneira nenhuma conduta. Então, não importa que no primeiro minuto de vida o Apgar seja de 1. O que eu vou olhar não é o Apgar. Eu vou olhar, então, se a frequência está inicialmente abaixo de 100, ou se esse recém-nascido ele está em apneia ou com uma respiração irregular. Eu não olho o Apgar na reanimação neonatal. Mas para que serve o Apgar então? O Apgar é uma ótima ferramenta para te ajudar a avaliar a qualidade dessa reanimação. Então, por um exemplo, se eu tenho um bebê que tem um Apgar no primeiro minuto de 1 e no 5º minuto eu tenho um Apgar de 7,
Nossa, ótimo, ele respondeu extremamente bem à nossa reanimação. Então, ele teve uma boa resposta à reanimação neonatal. Então, é para isso que chega e serve o APGA. Na sala de parto, o CPAP, vamos lembrar. Então, na sala de parto, quando a gente fala de reanimação neonatal, o que eu indico é VPP e não CPAP. E para que serve o CPAP, então? O CPAP ele não faz parte das manobras de reanimação neonatal, mas a gente pode utilizar ele quando eu tenho um recém-nascido que tem frequência regular, uma frequência cardíaca acima de 100, respiração regular, mas que apesar disso, ele mantém um desconforto respiratório. Ele tem uma tiragem, ele tem um batimento de aleta nasal, ele tem uma taquipneia. Então, nesse caso, com desconforto respiratório, estando com uma frequência acima de 100 e tendo uma respiração regular, aí sim a gente indica um CPAP. Então, vamos aí uma questão clássica aí da Unesp. Essa foi uma questão aí que caiu em 2020. A gente tem recém-nascido a termo que nasce de parto vaginal em apneia e com hipotenia generalizada. Após os passos iniciais no berço aquecido, permanece em apneia com bradicardia. Foi então iniciada a ventilação com pressão positiva, com máscara facial e oxigênio a 21%, e após alguns ciclos de VPP com técnica correta e frequência cardíaca, a gente vai ter uma frequência de 50. Então, de acordo com as recomendações da reanimação neonatal na sala de parto, a conduta correta é. Então, aqui a gente tem um bebê que nasceu com uma vitalidade ruim, foi levado para a mesa de reanimação, fez os passos iniciais e fez alguns ciclos de VPP. Ele não me fala quantos ciclos de VPP, mas ele me fala que depois de alguns ciclos a frequência cardíaca dele era de 50, ou seja, a gente tem uma frequência que está abaixo de 60. O que a gente tem que indicar aqui? Iniciar a massagem cardíaca da forma sincronizada com VPP e com balão e máscara facial? Lembra, gente, a massagem cardíaca a gente não vai sincronizar ela com VPP, a criança tem que estar entubada, então a não é para estar com máscara facial se eu vou iniciar a massagem cardíaca. Manter VPP com balão e máscara e aumentar a concentração de oxigênio para 100%. Intubar o recém-nascido e iniciar a massagem cardíaca sincronizada com VPP, com balão, cânula, orotraqueal. Essa C parece ser bem interessante, né? Porque ele está mandando eu intubar essa criança e aí sim iniciar a massagem cardíaca. A letra B, ele só está me falando para aumentar o oxigênio para 100%, mas eu espero que depois de alguns ciclos de VPP que não estou tendo uma resposta, que eu já tenha otimizado essa minha técnica de VPP. E a letra D, então, manter a VPP e administrar a adrenalina endovenosa. Gente, a adrenalina, ela só vai vir lá pra frente. Então, depois que eu já indiquei a massagem cardíaca, que eu já intubei essa criança, então intubei, massageei, não tive resposta na massagem, aí sim a gente vai pensar em administrar a adrenalina. Então, não é aqui, por isso que a nossa resposta é a letra C. Um dos temas também mais cobrados pela Unesp é o aleitamento materno. A Unesp ela gosta de cobrar conceitos específicos, vai desde os tipos de aleitamentos maternos até a composição do leite, a pega e as contraindicações ao aleitamento materno. Então, vamos relembrar primeiro os tipos de aleitamento. Então, temos aí, primeiramente aí, o aleitamento materno exclusivo. Então, é aquele bebê que só vai receber leite materno, seja ele amamentando diretamente em seio materno ou recebendo esse leite por ordenho. Ambos vão ser aleitamento materno exclusivo. E depois a gente tem o aleitamento materno predominante. Predominante é quando, além do leite, eu acabo oferecendo algum outro tipo de líquido, chá, suco. Isso é o aleitamento materno predominante. A gente tem também aí o aleitamento materno complementado. Então, eu vou dar o leite materno e eu também dou alimentos sólidos para complementar essa dieta. Não é aqui, os alimentos sólidos, eles não estão para substituir o leite, eles estão para justamente complementar esse aleitamento. E a gente também aí tem o aleitamento materno misto. O misto ou parcial é aquele quando a gente vai oferecer algum outro tipo de leite. Que leite? Vaca ou fórmula infantil, isso a gente vai chamar então de aleitamento materno misto ou parcial. Na criança, então, o que a gente vai indicar? Aleitamento materno exclusivo, só leite materno até os 6 meses de idade. Com 6 meses de idade, a gente pode iniciar a alimentação, introdução alimentar, e aí a gente vai ter um aleitamento complementado até os 2 anos ou mais. Não tem limite para receber leite materno na pediatria. E o leite materno? Então, vamos lembrar aí, o leite materno a gente tem inicialmente o colostro, então nos primeiros dias do recém-nascido, o que a gente vai ter é a produção do colostro pela mãe.
Então, ele é o primeiro leite produzido, ele tem mais proteínas e ele tem uma alta concentração aí de ativos. Então, ele vai ter imunoglobulinas, ele vai ter lactoferrina, ele vai ter leucócitos, ele vai ajudar o quê? Na proteção aí contra vírus e bactérias. Ele é um leite fundamental. Depois a gente entra na fase do leite de transição, então entre o colostro e o leite maduro, e o leite maduro aí, em aproximadamente 2 semanas depois do nascimento, você já vai ter a produção do leite maduro. Ele é rico em quê? Gordura e calorias. Esse é o leite que vai ajudar o bebê a engordar. Em relação também ao leite materno, a gente tem que lembrar que o leite materno ele é dinâmico. Numa mesma mamada, a gente pode produzir aí leite de diferentes colorações e composição. O leite também ele vai variar de acordo aí com a idade gestacional que esse bebê nasceu, com a idade materna, com a condição da vitalidade desse recém-nascido. Então, o leite materno ele está em constante mudança e ele vai ser diferente. Ele tem uma composição que é semelhante para todas as mães produzem, mas de acordo com as particularidades do seu bebê, você pode ter algumas diferenças entre um leite e outro. Cálcio, zinco, ferro, cobre, eles estão disponíveis no leite materno e eles não são interferidos aí pela dieta materna. Mas as vitaminas lipossolúveis e do complexo B, a gente lembra que eles sim podem variar com a dieta materna, a sua quantidade e a sua composição vai variar de acordo com a dieta materna. E aqui a gente tem que lembrar de algumas coisas. Vamos lembrar então das diferenças. Vamos lembrar então do leite materno, o leite humano versus o leite de vaca, questão clássica de prova. Lembra que, então, o leite humano, em relação à quantidade de proteínas, 70% das proteínas vão ser as proteínas do soro. E aqui a gente tem o destaque no leite humano para lactoalbumina. E 30% vai ser caseína. Isso é completamente diferente do leite de vaca. O leite de vaca, ele vai ter em seu predomínio aí 82% deles vai ser de caseína, as proteínas. E do restante, a gente vai ter então as proteínas do soro, em torno de 18%, mas aqui o destaque vai ser para lactoglobulina. Por que isso é importante? Porque o fato do leite de vaca ele ter mais caseína, ele interfere no fato. A caseína ela vai lentificar esse esvaziamento gástrico e ela também é extremamente imunogênica, então ela favorece reações alérgicas. Lembra? Por isso que leite de vaca sem pensar antes de 1 ano de idade. Então, mais risco de APLV, mais risco de reações alérgicas aí com o leite de vaca. Em relação aí ao leite humano, os carboidratos, tanto o leite humano quanto o leite de vaca, o principal carboidrato, sem sombra de dúvidas, vai ser então a lactose. E o leite humano, só para a gente lembrar aí dos lipídios, você vai ter em torno de 2 aí a 3% vão ser os lipídios, e ele vai ter uma maior quantidade de ácidos graxos aí também importantes para o recém-nascido. Vantagens do leite humano. Então, o leite materno, ele tem menos caseína, então menor tempo de esvaziamento gástrico e aí a gente consegue também menos eventos alergênicos. Então, vai esvaziar mais rápido, menos eventos alergênicos por conta da caseína, menor em quantidade. Mais aminoácidos essenciais de alto valor biológico, então a gente tem mais cistina, mais taurina, por exemplo, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso central, especialmente se a gente estiver falando de prematuro. E, então, a lactoferrina. A lactoferrina, também presente no leite humano, ele regula a produção de citocinas inflamatórias e ele tem uma ação bactericida. Então, o leite humano ele ajuda também no combate aí a bactérias, vírus, então principalmente aí, vamos lá, streptococo, E. coli, pseudomonas, fungos. Então, a gente tem uma ação extremamente importante aí na imunidade para o aleitamento aí via leite materno. Agora vamos lá, também ainda na vantagem aí do leite humano. Então, o conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados também é importante, está em maior quantidade no leite humano, é importante para o desenvolvimento do quê? Do sistema nervoso central. Isso vai ser bem maior em quantidade no leite humano do que no leite de vaca. O leite humano também ele vai apresentar imunoglobulinas, IgA, então IgG, proteínas secretoras, isso que vai se ligar então a vírus, bactérias e alérgenos, então tem uma ação protetora importante, tá? Então, vamos lembrar também o que seria a pega correta. Também questão clássica na prova da Unesp e também em diversas outras provas. Vamos lembrar, o bebê que mama corretamente, ele tem que estar com a cabeça e com o corpo tem que estar alinhados.
O corpo tem que estar virado para a mãe, não adianta, o bebê não pode estar de costas. O corpo tem que estar bem todo posicionado aí para a mãe e a cabeça também tem que estar apoiada. Lembra que o bebê, o recém-nascido, ele não tem sustentação cervical, então a gente precisa apoiar essa cabeça dele. O nariz tem que estar livre para ele poder respirar. E a boca também tem que estar bem aberta com os lábios evertidos, é a famosa boca do peixinho. E também a gente precisa aí, o queixinho tem que estar encostado, bem encostadinho na mama, tá? A auréola ela tem que ser mais visível para cima do que para baixo, para a gente ter a pega correta. O que precisamos lembrar? Que o recém-nascido aí nos primeiros dias de vida também, especialmente o prematuro, eles podem se apresentar um pouco mais preguiçosos para mamar, eles podem ser um pouco mais sonolentos para mamar. Então, nesse caso, o que é importante a gente recomendar é justamente que eles façam, às vezes, a amamentação de uma forma mais frequente. Então, se o bebê termo adequado, que geralmente ele mama de 3 em 3 horas, pode ser que nos primeiros dias de vida ele possa ter que mamar de 2 em 2, então, porque ele é um pouquinho mais sonolento e depois ele vai acordando ali por volta do final do primeiro dia, segundo dia de vida. Especialmente os recém-nascidos termos precoce ou os prematuros aí, eles são bem sonolentos para mamar, então, se isso acontecer, não tem problema, não é para dar fórmula, iniciar a fórmula, não, é só para a gente estimular o aleitamento materno e a gente faz aí com uma frequência aí um pouco menor, a gente vai aumentar, a frequência é um pouco maior, então de 2 em 2 horas, por exemplo, não tem problema, tá? Mas nada de desestimular o aleitamento materno só porque o bebê está sonolento. A mãe também, ela pode ordenhar e armazenar o próprio leite, isso é uma boa recomendação para a gente falar para as mães, elas têm a opção aí, se for sair de casa e precisar que alguém dê o leite para o bebê, elas podem armazenar o seu próprio leite, isso é importante também na hora de orientar elas acerca da doação do leite materno. Então, na geladeira, o leite materno, lembrar que nas prateleiras de cima, quando eu for armazenar, ele pode ficar por até 12 horas. E se eu deixar em freezer, 15 dias. Contraindicações ao aleitamento materno. HIV, HTLV 1 e 2 são contraindicações absolutas. Apesar de alguns países liberarem se tiver carga viral negativa, o Brasil não é um deles. Então, tem HIV, HTLV, tá negado, não vai poder mais amamentar. Então, e naqueles casos, por exemplo, que a mãe já está amamentando a criança e de repente a mãe vai e apresenta aí um teste positivo para HIV. Nesse caso, você vai interromper imediatamente aí a amamentação, você vai coletar a carga viral dessa criança e já vai iniciar a profilaxia aí na criança pós-exposição. Outra contraindicação ao aleitamento materno, a gente tem a galactosemia e alguns erros inatos do metabolismo. Então, mãe também com doença de Chagas, desde que esteja na fase aguda da doença ou que ela apresente alguma fissura mamilar, também está contraindicado aí a amamentação. Outra, mães com hepatite C apenas se elas tiverem fissuras mamilares. Caso contrário, pode amamentar. Então, algumas considerações clássicas aí de prova. Lembrar que hepatite B, elas não contraindicam, e nem a C, a amamentação. Hepatite C só se tiver fissura mamilar que vai contraindicar. Caso contrário, pode amamentar. Mães que usam substâncias psicoativas. A gente sabe que as substâncias psicoativas, elas podem ser passadas através aí do leite, mas isso não é uma contraindicação aí formal. O que você tem que fazer nesse caso é orientar a mãe que a substância que ela está utilizando, ela pode sim passar no leite para o recém-nascido. Então, recomende aí que ela não use essas substâncias e que sejam trocados medicamentos, caso ela precise usar, por medicamentos seguros para o aleitamento. O álcool, em relação ao álcool, ele pode, além de alterar o sabor do leite, ele diminui a produção aí da ocitocina, isso daí vai favorecer o desmame. Uma outra coisa é os efeitos que ele tem no recém-nascido, né? Ele pode deixar o recém-nascido mais sonolento, causar diaforese, um ganho de peso inadequado, entre outros. Outra consideração importante na hora da amamentação, questão de prova clássica, é a tuberculose materna. Então, se a mãe ela já está em tratamento há pelo menos 2 semanas, ou é considerada abacilífero, a amamentação está liberada aí sem contraindicações. Está liberada, não tem nenhuma restrição específica, tá? Então, mas ela já tem que ter iniciado o tratamento há 2 semanas, pelo menos, e ela já é considerada abacilífera.
Mas e se a mãe, por exemplo, ela ainda não teve esse diagnóstico confirmado, mas existe a suspeita da tuberculose? Então, nesse caso, eu não posso fazer a amamentação direta porque existe risco de transmissão, mas o leite ele pode ser ordenhado e oferecido mesmo cru para a criança, tá? E agora, naquela mãe que acabou de iniciar o tratamento, ainda não tem 2 semanas de tratamento, essa mãe, ela pode amamentar, mas desde que ela utilize a máscara e faça a higiene correta das mãos. Então, tem que ser uma máscara cobrindo nariz e boca, se o tempo de tratamento for menor que 14 dias. E no caso da mãe apresentar tuberculose mamária, aí não tem jeito, é contraindicação mesmo a amamentação, não posso nem oferecer o leite ordenhado. E mãe com Covid-19? Gente, mãe com Covid-19 pode amamentar a criança, não existe restrição nenhuma, tá? Desde que ela use máscara e faça a higiene adequada aí das mãos. Então vamos aí agora uma questão da Unesp. Então, sobre o aleitamento materno, é correto afirmar que as fases do leite materno são 2, o colostro e o leite maduro, sendo que o primeiro, o colostro, né, ele contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro. Vamos analisar as outras. O leite materno, ele apresenta então composição semelhante para todas as mulheres, porém, ele é individualizado para cada mãe e o seu bebê. O leite, então, do banco de leite humano, ele é pasteurizado e ele está disponível para todos os bebês, mas para principalmente cujas mães não possam amamentar. E letra D, a indicação de suspender a amamentação em caso de infecção da Covid-19. Então, lendo todas essas alternativas, primeiro de cara a gente já vai eliminar a D, não existe contraindicação aí para amamentar em caso de Covid-19. Em relação aí à letra C, gostaria muito que tivesse disponível o LHP para todos os bebês cujas mães não conseguissem amamentar. Infelizmente, a gente não tem essa disponibilidade, grande parte dos serviços falta o LHP e a gente acaba tendo que priorizar para os bebês que têm alguma condição específica, principalmente aí os prematuros, então que tem realmente que receber o LHP. E voltando aqui nas nossas primeiras alternativas, as fases do leite materno são 2, na verdade são 3, né? Então a gente tem o colostro, o leite de transição e o leite maduro, embora o colostro e o leite maduro sejam as 2 principais. Então o primeiro ele contém mais proteínas, ele tem bastante proteína, mas não é mais do que o leite maduro. Mas ele tem sim menos gordura. Então essa alternativa ela não está muito boa. Mas a letra B, o leite materno, ele apresenta aí composição semelhante para todas as mulheres, porém é individualizado para cada mãe e seu bebê. Essa daí é o que a gente já tinha conversado, é exatamente a alternativa correta. Então, nossa alternativa correta é a letra B. Agora vamos para um outro tema que vira e mexe cai na Unesp e a gente precisa saber diferenciar, que são os distúrbios respiratórios do recém-nascido. Então, em relação aos distúrbios respiratórios do recém-nascido, vamos relembrar aí os principais. A gente tem que focar aqui para saber diferenciar na clínica e nos fatores de risco que a questão geralmente ela vai te trazer. Ela vai te dar pistas do que ela está querendo te direcionar. Então, primeiro vamos começar aí com a taquipneia transitória do recém-nascido e a síndrome do pulmão úmido. Muitas das vezes vocês vão ver essas 2 patologias sendo tratadas como patologias de sinônimos, como sendo a mesma coisa. Isso porque a fisiopatologia das 2 é a mesma. Você vai ter um quê? Um retardo na absorção do líquido pulmonar. A diferença nos 2 termos é que, em geral, a taquipneia transitória do recém-nascido vai se manifestar como taquipneia e a síndrome do pulmão úmido como desconforto respiratório. Mas a fisiopatologia das 2 é a mesma e, por isso, muitas das vezes são tratadas como sinônimos. Fatores de risco, então é aquele bebê que vai ter uma cesárea fora do trabalho de parto, a mãe ela tinha diabetes mellitus gestacional, asma materna também, bebê PIG, GIG, o parto antes de 39 semanas, uma asfixia também perinatal, tudo isso é fator de risco para taquipneia transitória e síndrome do pulmão úmido. E na taquipneia transitória do recém-nascido, ele vai se manifestar então como taquipneia e a SPU como desconforto respiratório. Então essa criança aí ele pode ter tiragem, batimento de aletas nasais, tá? E o que a gente tem que ter em foco sobre essa condição? O quadro ele é benigno, tá? E ele é autolimitado. Então geralmente a criança ela vai iniciar com desconforto respiratório aí nas primeiras horas de vida e depois esse desconforto tende a melhorar. Então, ele é autolimitado. Isso é super importante para a gente diferenciar de outras patologias.
Como que é o raio-x de tórax dessa criança? Que nem eu falei. Então, se o problema é retardo na absorção do líquido pulmonar, o que eu vou ver no raio-x? Eu vou ver algum padrão de congestão, né? Em geral, eu tenho o quê? Hiperinsuflação pulmonar, eu tenho um aumento da trama vascular com congestão, então, principalmente uma congestão perilar. Eu posso ter um espessamento das cisuras e eu posso também ter derrames. Derrame aí nos casos mais extremos, eu posso ter, então, um derrame pleural e posso ter também uma cardiomegalia nos casos mais graves. O tratamento é o suporte ventilatório, em especial o CPAP, destaque para o CPAP. Lembra do bebezinho que eu falei que lá na sala de parto ele pode acabar desconfortando, mas ele tem respiração regular, ele tem frequência acima de 100? Muitas das vezes isso aí é o distúrbio respiratório da SPU, tá? Então, atenção. E, então, aqui a gente tem um raio-x de taquipneia transitória do recém-nascido. O que a gente consegue ver nesse raio-x? Primeira coisa, é um raio-x em que eu tenho aí hiperinsuflação e eu tenho congestão, sobretudo aí uma congestão perihilar. Então, esse é o raio-x clássico da SPU. A questão, ela pode te trazer tanto a imagem do raio-x, quanto ela pode te trazer a descrição desse raio-x. E agora, a gente tem uma outra patologia super importante, que é a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Antigamente, a gente chamava ela da famosa doença da membrana hialina. Hoje, a gente vai chamar mais de SDR, síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Então, qual é a fisiopatologia? Deficiência de surfactante. Lembra que o surfactante, ele faz o quê? Ele permite que você tenha ele permite manter a superfície de tensão dos alvéolos, impedindo que eles se colabem. Então, quem que a gente tem que pensar que pode ter menos surfactante? A gente tem que lembrar do prematuro. De longe, o prematuro vai ser o principal fator de risco para a SDR. Quem prematuro? O prematuro, principalmente hoje, abaixo de 28 semanas. Quando essa patologia foi descrita aí pela primeira vez, em especial a gente tinha os prematuros moderados como os afetados por essa síndrome. Mas agora, com os avanços da medicina, com o advento do corticoide antinatal, quem a gente vê mesmo aí fazendo a síndrome de desconforto respiratório vai ser aqueles com menos de 28 semanas, tá? Outros fatores de risco, então a gente tem que lembrar da diabetes gestacional. Por quê? Mãe que tem diabetes vai produzir menos surfactante, é bebê que produz menos surfactante, então eles também têm mais risco para fazer SDR. Bebês que sofreram asfixia perinatal também têm mais risco para SDR, e aqueles bebês que nascem na ausência de trabalho de parto. Então, por exemplo, que eu tive que indicar uma cesariana aí por uma causa materna, a mãe não entrou em trabalho de parto e aí eu precisei indicar interromper essa gestação. Esse bebê ele tem mais risco também de desenvolver a síndrome do desconforto respiratório. Clínica, vamos lembrar aí da clínica. Eu tenho um desconforto respiratório que vai se iniciar logo após o nascimento e vai evoluir então com uma piora progressiva nas primeiras 72 horas. É diferente do bebê que tem a SPU, né, que ele tem um curso autolimitado e ele vai só melhorando. Esse bebê, ele vai tendo desconforto aqui progressivo. Em geral, é um bebê que você vai piorando esse padrão respiratório, ele vai precisando de mais fração expirada de oxigênio, então mais FiO2. E na ausculta dele, você também pode ter uma ausculta reduzida. Raio-x de tórax. Uma das coisas que mais vai chamar atenção é que você tem uma hipoinsuflação pulmonar. Então, o volume pulmonar ele pode estar reduzido. Lembra que o problema é o quê? Então, falta de surfactante, eu não consigo abrir meus alvéolos direito. Então, com isso, lembrem que o pulmão ele vai estar reduzido. Eu posso ter um infiltrado retículo granular difuso. Então, é o infiltrado famoso vidro moído, tá? Eu posso ter broncogramas aéreos, presença de broncogramas aéreos aqui é bem característico, tá? Borramento da área cardíaca também. E o tratamento, se está faltando surfactante, o que eu vou fazer aqui é o surfactante pulmonar. Existe também a prevenção, né? Como que a gente vai prevenir a SDR? Prevenindo, primeiramente, o trabalho de parto prematuro, né? Vamos deixar para indicar trabalho de parto para prematuro só realmente quem precisar. E a segunda coisa é o corticoide antinatal. Esse, sem sombra de dúvidas, melhorou muito o prognóstico aí da SDR. Mas se não teve jeito e a gente evoluiu com uma SDR, o tratamento vai ser o surfactante pulmonar. E aí a gente tem algumas formas de administrar esse surfactante. Então, se o bebê já está aí entubado, eu vou administrar diretamente na cânula dele. Agora, se esse bebê ele não está entubado, mas ele está com desconforto respiratório aí importante, a gente tem outras formas de você administrar esse surfactante. Uma delas é o Ensure.
O Ensure eu vou laringoscopar, eu vou intubar, eu vou administrar a medicação e depois eu vou extubar essa criança. Só que está cada vez menos utilizado e um dos que mais está sendo utilizados hoje em dia, sem sombra de dúvida, é o MIST. Só para vocês saberem, o MIST eu vou laringoscopar e com uma sonda bem firme e com o bebê em CPAP, que dá uma pressão para manter esses alvéolos abertos. Então, eu vou com essa sondinha enquanto ele está em CPAP e eu já administro a medicação. Então, olha que coisa, que vantagem. Eu tenho CPAP ali, mantendo esses alvéolos abertos, enquanto eu administro a medicação, e isso daí faz com que eu chegue muito mais medicação nos alvéolos. Então, o MIST é sensacional. E aqui a gente tem um exemplo do raio-x, então, da SDR. O que a gente vê aqui nessa imagem? Então, a gente consegue ver nessa imagem, eu tenho esse infiltrado retículo granular difuso, esse aspecto do vidro moído, e a gente consegue ver bastante aí broncogramas aéreos, tá? Então, vamos aí se atentar às características da SDR. Em relação à síndrome de aspiração meconial, então o famoso SAM, como é a fisiopatologia? A gente tem que lembrar que na fisiopatologia eu tenho um bebê que geralmente ele vai estar em sofrimento aí agudo e que por isso ele libera mecônio ainda intraútero e ele aspira esse mecônio, tá? Por que isso é importante? Nem todo bebê que nasce banhado em mecônio vai ter síndrome de aspiração meconial. Porém, todo bebê que nasce com síndrome de aspiração meconial, a gente tem que ter evidências de que teve liberação desse mecônio. Então, em geral, o que ele vai fazer? Ele vai nascer banhado em mecônio. Então, a fisiopatologia é lembrar que o mecônio, ele tem algumas ações. Ele tem, primeiro, ação obstrutiva. Ele é extremamente grosso, ele é espesso, então ele obstrui a via aérea. Ele tem uma ação inflamatória e ele também inativa o surfactante. Olha que problemão. Então, com isso, você vai evoluir a hipóxia, acidose e, então, por conta disso, você tem também aí, pode ter um aumento da resistência vascular pulmonar e evoluir com uma hipertensão pulmonar. Tá? Por conta aí, ele pode ter um aprisionamento aéreo importante, aumentar aí a resistência vascular pulmonar. Fatores de risco, sofrimento fetal agudo, tá? E lembrar que nem todo bebê que nasce banhado em mecônio vai ter síndrome de aspiração meconial, mas todo bebê que tem síndrome de aspiração meconial, a gente vai precisar então ter alguma evidência de que ele nasceu, que ele nasceu banhado em mecônio e teve sofrimento. Clínica, então eu tenho um recém-nascido que tem sinais de impregnação, visivelmente eu vejo que ele nasceu ali banhado em mecônio e ele evoluiu então com desconforto respiratório já nas primeiras horas de vida. Você pode ter na ausculta, é uma ausculta grosseira, ele tem cheio de estertores grosseiros aí na ausculta pulmonar. E o raio-x de tórax, aqui o infiltrado ele é diferente, ele tem infiltrado também, mas é um infiltrado que ele é grosseiro e ele cursa com uma hiperinsuflação, então ele tem aprisionamento aéreo que às vezes pode ser tão grande que pode gerar, por exemplo, aí um pneumotórax, um pneumomediastino, tá? Você também pode ter áreas de atelectasia, lembra que ele inativa o surfactante também? Então ele favorece áreas de atelectasia e também cardiomegalia. O tratamento aí da síndrome de aspiração meconial vai ser o suporte ventilatório, tá? E se ele precisar, se essa criança chocar, a gente pode lançar mão de drogas vasoativas, por exemplo. É importante, se nesses bebês, eu tô vendo que esses bebês, eles só estão piorando, é interessante eu fazer um ecocardiograma para ver se eu não tenho hipertensão pulmonar, tá? Porque nesse caso, se eu tiver hipertensão pulmonar, uma boa droga que eu posso lançar a mão é o óxido nítrico, que é um vasodilatador pulmonar e ajuda aí a cair um pouco dessa resistência. Temos aí então aqui o raio-x. O raio-x, então, o que a gente consegue ver aqui? Basicamente um infiltrado bem grosseiro, tá? Então, esse infiltrado grosseiro é a característica da síndrome de aspiração meconial. Pneumonia congênita, uma outra patologia aí super importante que pode causar desconforto respiratório do recém-nascido. Mas como que o bebê ele pode já nascer com pneumonia? Primeiro, os agentes, né, eles podem passar os micro-organismos através da via transplacentária ou eles podem ascender via canal de parto mesmo, tá? Então, a causa mais frequente de sepse neonatal vai ser justamente a pneumonia congênita, tá? E o principal agente é o streptococo aí pelo grupo B, lembra? Do H-Lacti. E o outro aí também é a E. coli, tá? E aí, entre outros aí, pneumococo, hemófilos, mas principalmente lembrem do streptococo do grupo B, tá? Fatores de risco. Vamos lembrar aí dos fatores de risco.
bolsa rota por mais de 18 horas, tá? Então, bolsa rota por mais de 18 horas, tem muito tempo para esse bebê ter feito aí a ascensão de micro-organismos para aquele líquido amniótico que estava roto ali naquela bolsa. E aí, risco de infecção para esse recém-nascido. É um recém-nascido que a gente tem que tomar muito cuidado, é esse da bolsa rota de mais de 18 horas. Colonização aí por SBG, então, justamente aí pelo estreptococo do grupo B, tem muitos serviços que vão ter esse exame disponível, alguns não vão ter, mas se eu tenho essa informação, já é um recém-nascido que eu tenho que ter muita atenção. Prematuridade, então todo recém-nascido prematuro ele é mais frágil, ele tem mais risco de infecção, tem mais risco de pneumonia congênita. O trabalho de parto prematuro, lembra, para uma mulher ter entrado em trabalho de parto antes da hora, alguma coisa tem que ter acontecido. E uma das principais causas é a infecção, então essa mulher ela pode ter infectado, tá? E aí, consequentemente, é um risco também para o bebê. A coriomielite, que a gente já sabe então que essa mulher ela tinha uma infecção, também é um fator de risco. A clínica, você então tem um desconforto respiratório de diferentes aí graus, você pode ter hiper ou hipotermia, então o bebezinho pequeno, ele tem muitos sintomas inespecíficos de infecção, isso a gente tem que lembrar. Então, instabilidade térmica, ele pode fazer tanto hipo quanto hipertermia, você pode ter também vômitos, distensão abdominal, apneia, bebezinho infectado adora fazer apneia, e o próprio desconforto respiratório que pode ser de diversos graus. Então, ter essas outras características na clínica também pode te ajudar aí a pensar em infecção e pensar mais na pneumonia congênita. Laboratório. O laboratório vai ser um laboratório infeccioso. Eu vou ter, então, hemograma com leucocitose, desvio, o PCR vai estar aumentado, então é extremamente aí sugestivo de infecção. O que é importante? Se eu estou suspeitando de infecção, coletar uma hemocultura, porque se confirmar esse diagnóstico aí de infecção mesmo, a hemocultura depois ele pode me ajudar a guiar a minha antibiótico terapia. Raio-x de tórax. Então, ele é bem variável, tá? Na pneumonia congênita. Você pode ter desde opacificações, broncogramas aéreos, né? Até mesmo a presença de um infiltrado também difuso, retículo granular difuso, assim como aí, como a gente já viu nas patologias anteriores. O tratamento. Então, o tratamento aí é justamente antibiótico, né? Uma das principais escolhas aí na neonatologia, de longe, vai ser a ampicilina e o aminoglicosídeo, geralmente aí ampigenta. Então, aqui a gente tem aí também um raio-x demonstrando aí a pneumonia congênita, a gente tem então um borramento aí da área cardíaca aí à esquerda, a gente parece que tem uma consolidação, e a consolidação à direita também, esse borramento aí à esquerda parece estar formando uma consolidação. Esse é um raio-x clássico de pneumonia congênita. E a última patologia, mas não menos importante, que a gente tem que lembrar um pouquinho na hora das provas, é a hipertensão pulmonar persistente. Então, por quê? A gente tem que lembrar que quando o bebê está lá intraútero, a pressão pulmonar ela é muito maior do que a pressão sistêmica. E o que acontece quando o bebê nasce? Essa pressão pulmonar ela vai diminuir gradativamente, ao passo que a pressão sistêmica ela aumenta a partir do momento que você clampeou o cordão umbilical dessa criança. Só que o que acontece se essa resistência vascular pulmonar, ela continua alta? Aí você vai ter então a hipertensão pulmonar. Quando eu não tenho essa queda fisiológica da pressão aí da artéria pulmonar, consequentemente eu vou submeter esse ventrículo direito aí a uma pós-carga aí muito importante. E isso prejudica então o ventrículo direito. Quais são os fatores de risco? Asfixia perinatal. Por que a asfixia perinatal é um fator de risco tão importante para a hipertensão pulmonar? Porque lá também, quando o bebê nasce, que a gente vai ter então essa queda da resistência vascular pulmonar, um dos principais estímulos para essa queda da resistência vascular pulmonar acontecer é justamente o oxigênio. Então, o bebê que na hora do parto ele não chora, ele não ventila bem, ele não vai ter uma boa oxigenação, e se ele não vai ter uma boa oxigenação, isso daí vai comprometer a queda da resistência vascular pulmonar, tá? Também lembrar aí da síndrome de aspiração meconial, que nem eu falei, ele também pode levar a um quadro de hipertensão aí pulmonar, o fechamento intraútero do canal arterial, tá? E entre outras patologias, por exemplo, pulmonares, que também podem cursar com a hipertensão pulmonar. Clínica, então, é um bebê que vai ter o quê? Cianose. Então, essa alta resistência vascular pulmonar, ele não vai deixar com que o sangue chegue de maneira adequada ali no pulmão. Consequentemente, a troca não vai ocorrer de maneira adequada. Então, o que esse bebê ele vai ter? Ele vai ter uma cianose e ele vai ter uma hipoxemia muito importante.
E o que é grande característica? Se eu dou oxigênio para essa criança, ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar com oxigênio. Mas por que ele não vai melhorar com oxigênio? Porque o problema não está na quantidade de oxigênio que eu estou fornecendo. O problema está que o sangue não está conseguindo chegar direito ali no pulmão, porque você tem uma alta resistência vascular pulmonar. Então, consequentemente, eu vou fornecer oxigênio para essa criança, mas esse oxigênio aí não vai fazer muito efeito, tá? Uma outra característica interessante dessa patologia é que eu tenho um desconforto respiratório que ele é leve, então é incompatível. É uma criança que está ali bem roxinha, está fazendo hipóxia, mas de desconforto respiratório mesmo é bem leve. E como é que vai ser o diagnóstico? Então, o ecocardiograma de longe ele vai ser o padrão ouro, porque no ecocardiograma eu consigo aí inferir as medidas de pressões da artéria pulmonar. E o raio-x de tórax, ele não te ajuda muito aqui, porque ele pode ser normal, mas raio-x de tórax no desconforto respiratório, com essas outras características, essa cianose aí, essa cianose que não está melhorando aí com a oferta de oxigênio, opa, será que não vale a pena a gente fazer um ecocardiograma? E o tratamento? O tratamento é o suporte ventilatório. Suporte ventilatório. Então, eu tenho que garantir que essa criança, ela ventile de maneira adequada. Por mais que ela não vá responder a quantidade de oxigênio que eu estou fornecendo, eu ainda preciso garantir que ela tenha a ventilação adequada. E suporte hemodinâmico. Então, basicamente, tratamento de suporte. E lembrar, que nem eu já tinha falado, do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um potente vasodilatador aí pulmonar. Consequentemente, se eu tenho alta resistência vascular, o que eu quero é diminuir, e aí o óxido nítrico é uma ótima opção. Questão, então, da Unesp de 2021. Após um parto cesáreo, a gente tem um recém-nascido de 35 semanas de idade gestacional que necessita de ventilação com pressão positiva ainda na sala de parto. Com 30 minutos de vida, ele apresenta uma frequência respiratória de 80, uma tiragem intercostal e um batimento de aleta nasal. O padrão radiológico esperado, a etiopatogenia e o tratamento para a estabilização desse paciente vai ser respectivamente. Então, antes de eu olhar as alternativas, vamos ver as informações que eu já tenho aqui. Eu tenho um recém-nascido de 35 semanas, então eu tenho um recém-nascido que é prematuro, mas ele não é aquele prematuro extremo, tá? Guardem essa informação. E ele desconfortou ainda na sala de parto. A gente não tem ainda noção da evolução, porque parece que ele desconfortou agora, tá? Ele tinha aí uma frequência aí de 80, desconforto aí uma tiragem intercostal, batimento de aletas nasais e a partir daí a gente já começa a pensar na nossa principal hipótese, que é a síndrome do pulmão úmido. Então, revendo aí as patologias que a gente viu anteriormente. Por que a síndrome do pulmão úmido? Eu tenho um recém-nascido que teve um trabalho de parto que foi cesárea, nasceu antes de 39 semanas, teve desconforto respiratório e não tem informação aí a respeito da evolução, porque o quadro está bem recente. A SDR, então a síndrome de desconforto respiratório, eu não vou pensar muito aqui não. Por quê? Eu tenho um recém-nascido que é prematuro, sim, mas ele é um prematuro tardio. Não estou diante de um prematuro moderado ou um prematuro extremo. Então, seriam situações que eu pensaria um pouco mais na SDR. Fora que aqui ele não está me falando nenhum outro fator de risco para a SDR. Então, eu tiro um pouco essa hipótese. Síndrome de aspiração meconial? Gente, não tem nenhuma informação aqui na questão me falando, por exemplo, que ele nasceu banhado em mecônio. Então, não tem nada na questão me direcionando para isso. E a pneumonia congênita? Também não tem nada da questão me falando aí sinais que seriam sugestíveis de infecção e nem fatores de risco para infecção na questão, tá? Então, a nossa principal hipótese fica sendo mesmo a SPU. Então, a partir daí, ele me pediu então o padrão do raio-x, a etiopatogenia e como é que a gente vai tratar. Então, hiperinsuflação pulmonar e derrame intercrural, retardo da absorção do líquido pulmonar e CPAP nasal. Me parece ser a alternativa que a gente está procurando, né? Então, no raio-x da SPU, a gente vai esperar, então, uma hiperinsuflação e um derrame aí intercrural também, porque eu tenho um líquido retido, né? E justamente a fisiopatologia, retardo da absorção aí do líquido pulmonar e o tratamento principal, que é o suporte ventilatório com o CPAP. Então, a nossa letra A parece ser a nossa opção. Vamos ler as próximas também. Então, infiltrado retículo granular difuso e bronquiogramas aéreas, deficiência, então, inativação do surfactante e administração do surfactante. Essa letra B, ele está querendo te induzir que é uma SDR, mas que nem a gente já discutiu, bem pouco provável nessa idade gestacional e sem outros fatores de riscos para SDR. Então, condensação pulmonar grosseira, atelectasia e aí hiperinsuflação, aí a aspiração de mecônio e CPAP nasal. Também, de novo, não temos aí
a aspiração, nada para te sugerir aspiração de mecônio, tá? Que nem a gente já tinha conversado. Nem fator de risco, nem nada de história de sofrimento fetal e nem história de ter algum tipo de sofrimento agudo ou nascer banhado de mecônio. Então, pouco provável. E D, hiperinsuflação pulmonar, infiltrado retículo granular grosseiro e extravasamento aí de ar, então, com pneumotórax e oxigênio inalatório. Não, essa daqui está totalmente errada. A nossa questão mesmo é a letra A. Outro tema agora, vamos um tema importante também aí para a prova da Unesp, urticária e anafilaxia. Todo ano aí praticamente tem pelo menos uma questão, então vamos relembrar os critérios sobre a urticária e os critérios da anafilaxia. Então, primeiramente, vamos lembrar o que é a urticária, tá? Ela é uma condição que por si só ela pode evoluir com o aparecimento de urticária, lesão cutânea, angioedema ou os dois, tá? A urticária aguda. A urticária aguda é aquela que aparece em menos de 6 semanas, enquanto a urticária crônica vai ser aquela que vai ter, na maioria dos dias ou diariamente, por mais de 6 semanas. E qual é a fisiopatologia? Ela pode ser imunológico, mediada por IgE, ou não imunológico, em que você tem estimulação direta dos mastócitos. Na maioria das vezes, a urticária aguda ela vai estar associada ao quê? A presença de infecções virais na infância. Então, de longe, uma das principais causas, tanto de urticária quanto de anafilaxia na infância, infecção viral. Então, às vezes, a gente chega uma criança dessa no pronto-socorro, por exemplo, a gente já logo fica pensando, o que tomou, o que comeu alguma coisa diferente, mas a gente tem que lembrar que se ele tiver em vigência de uma infecção viral, a própria infecção viral pode ser o responsável pela urticária e também aí pelos casos de anafilaxia. Então, a lesão aqui clássica da urticária, então você tem essa lesão hiperemiada com esse centro mais pálido, são lesões o quê? São lesões pruriginosas, coça pra caramba, gente. Em relação à urticária também, é uma lesão fugaz, então ela vai cursar com edema central, então circundada aí por uma vermelhidão, associada aí prurido, sensação de queimação. Em geral, depois que a gente vai tratar essa urticária, ela tende aí a desaparecer entre 30 e 24 horas, 30 minutos e 24 horas. Já o angioedema, você tem um edema súbito, uma localização aí não simétrico, não inflamatório da derme profunda e do subcutâneo, bem como das mucosas. Uma grande característica é que o angioedema ele até pode coçar, mas o que é realmente característico dele é bem dolorido, tá? A dor é mais pronunciada do que a coceira. E, em geral, pode demorar um pouquinho mais a desaparecer, pode demorar até 72 horas para desaparecer. O tratamento, então, da urticária, do angioedema, antihistamínicos de segunda geração. E aí a gente tem vários, tá bom? Loratadina, desloratadina, fenoxifenadina, a gente tem várias opções. O tratamento principal, então, vai ser os antihistamínicos. A gente até pode lançar a mão de alguns ciclos curtos de corticoide, por exemplo, aí uma prednisolona 5 dias, tá? Aqui aí, então, a gente tem, de novo, a nossa lesão urticariforme e o angioedema aqui. A anafilaxia. Então, agora, super importante, a gente tem que ter na mente certinho quais são os critérios para a gente chamar de anafilaxia, tá? Quando a gente vai ter? Quando a gente tem um desenvolvimento agudo, que pode ser de minutos ou horas, de um comprometimento cutâneo ou das mucosas. Além de ter o comprometimento cutâneo e das mucosas, eu tenho que ter pelo menos um dos seguintes. Ou comprometimento respiratório, e aí pode ser dispneia, sibilos, estridor, hipoxemia, entre outros. Eu posso ter também um comprometimento da circulação, então hipotensão, síncope, hipotonia. E eu posso ter o comprometimento do trato gastrointestinal, dor abdominal, vômitos, diarreia. Então, aqui nesse conceito, eu preciso ter um acometimento cutâneo, obrigatório. Ou tem um acometimento cutâneo ou das mucosas e mais um desses três. Diferente aí do nosso segunda condição para a gente chamar também de anafilaxia. A gente também vai chamar de anafilaxia se eu tenho desenvolvimento agudo, então minutos a horas de hipotensão, broncoespasmo ou comprometimento de laringe. Isso aí após a exposição de um alérgeno conhecido, que eu já sei que a pessoa é alérgica, ou um alérgeno que é altamente provável. Então, por exemplo, aí, a pessoa que nunca teve alergia a frutos do mar, mas aí ela vai num restaurante de frutos do mar e logo depois ela começa a evoluir, então, com hipotensão ou com broncoespasmo. A gente tem um alérgeno altamente provável aqui, então a gente vai sim já chamar de anafilaxia.
tá bom? Mesmo que eu não tenha o comprometimento mucocutâneo, tá? Para essa definição aqui, eu não preciso ter o comprometimento aí mucocutâneo. Tratamento, então, lembrar, se eu estou diante de anafilaxia, eu tenho que fazer o ABCDE, tá? Porque se essa pessoa ela pode estar aí em insuficiência respiratória, a gente pode precisar fazer um suporte ventilatório para ela. A gente pode ter que fazer reposição de fluido se ela tiver muita hipotência, se tiver sinais de choque, tá? E a gente vai remover o fator desencadeante, tá? E a gente vai fazer, então, a adrenalina. Aqui tem que saber dose, tá? A adrenalina, ela vai ser intramuscular, músculo vasculateral da coxa, na dose de 0,01 miligrama por quilo. Então, 0,01 miligrama por quilo. E a gente pode, sim, repetir essa dose a cada 5, 15 minutos se a gente não teve uma resposta inicial, tá? A dose máxima vai ser de 0,5 miligramas. Medicações aí adjuvantes. Então, o tratamento de anafilaxia não tem o que discutir, é a adrenalina. Mas a gente também pode lançar de mão de algumas medicações para ajudar aí também no tratamento do quadro. Então, beta-2 agonista, por exemplo, se ele tiver broncoespasmo, tá sibilando, a gente pode usar um salbutamol aí. Antistamínicos também e os corticoides também a gente pode, mas é como terapia adjuvante. A gente tem sempre que fazer a adrenalina. Observar pelo menos 6 horas essa pessoa, tá? Porque você tem os riscos de fazer a reação bifásica e depois repetir o quadro aí de anafilaxia. Então, a gente tem pelo menos manter 6 horas essa pessoa aí em observação e também quando for de alta, a gente tem que orientar muito bem que se recorrer o quadro, ele tem que voltar imediatamente para o hospital. Então, vamos aí uma questão também da Unesp de 2022. Então, adolescente de 17 anos apresenta aí, então, ele vai apresentar lesões cutâneas aproximadamente 2 dias, conforme a imagem que aparecem ou desaparecem em um período de 4 a 6 horas, sem outras alterações cutâneas ou sistêmicas. Então, essa pessoa ela está aí em uso de amoxicilina há 10 dias, devido a uma infecção de orofaringe, e para ser mantida aí por 14 dias. Então, 17 anos, lesão que aparece e desaparece há mais ou menos 2 dias, a cada 4, 6 horas. Não tem nenhuma outra comprometimento, nem cutâneo e nem sistêmico, e ele está fazendo uso aí de uma amoxicilina aí há 10 dias. Essa é a imagem, então acho que a gente não tem nem dúvida que é uma imagem bem característica aí de urticária, tá? Então eu tenho uma lesão urticariforme e ao passo que eu não tenho nenhuma outra alteração sistêmica. Então, nem de sistema, nem comprometimento respiratório, nem de circulatório, nem de trato gastrointestinal. Então, ao que parece, eu não tenho anafilaxia. Então, em relação a esse diagnóstico, é correto afirmar que a gente tem um quadro de urticária aguda com angioedema, tratamento, corticoterapia via oral e manutenção da amoxicilina até completar 14 dias. Bem, em um primeiro momento, urticária aguda com angioedema, não tem nada me falando de angioedema nem descrição na questão, né? Fora que, urticária aguda, o tratamento principal vai ser com antihistamínico aí, e a corticoterapia é só para ser um adjuvante. E em relação à manutenção da amoxicilina até completar 14 dias, para um quadro de faringoamidalite, eu acho que já fez 10 dias, né, gente? Nem precisa mais continuar, não precisam ser 14 dias. 10 dias está de ótimo tamanho, né? E letra B, urticária aguda, antihistamínico e suspender a amoxicilina. Parece ser a nossa opção. Na C, urticária crônica, antihistamínico via oral, corticoterapia via oral e manutenção aí da amoxicilina até completar 14 dias. Lembra que para ser urticária crônica tem que ter mais de 6 semanas. Não, tem 2 dias que tem esse quadro de lesões que aparecem e desaparecem. Então, urticária aguda. E anafilaxia, que nem a gente falou, não tem sinais sistêmicos. Então, anafilaxia, adrenalina subcutânea, antihistamínicos via endovenosa, corticoide terapias e endovenosa e suspender a amoxicilina, anafilaxia já cai por terra, é essa alternativa D. Então, a nossa alternativa é a letra B. E um último tema super importante para a prova da Unesp é justamente as cardiopatias congênitas. Então, em relação às cardiopatias congênitas, a gente tem que ter alguns conceitos, tá? As cardiopatias congênitas são a principal causa de óbito no período neonatal, de longe. A taxa de mortalidade é de 20% no primeiro ano de vida, então é uma taxa de mortalidade bem alta. Em relação às manifestações, o quadro clínico, basicamente, ele vai depender de qual cardiopatia esse recém-nascido ele vai ter, né? Mas grande parte dessas cardiopatias vão cursar, então, com cianose, insuficiência cardíaca, sopro, arritmia. E lembrar que, se for uma cardiopatia crítica, dependente de canal arterial,
Quando que ela vai começar a aparecer esses sintomas? Geralmente aí após 24 horas de vida. O bebê que nasce bem, após 24 horas de vida, ele começa a evoluir com essas manifestações. Por quê? Com 24 horas de vida, começa a fechar aí o canal arterial, tá? O que é importante também lembrar em relação às manifestações clínicas? Então, as crianças menores, elas geralmente vão se manifestar em insuficiência cardíaca, cianose, sopro, arritmia. E aquelas crianças maiores, aí sim começam a aparecer outros sintomas. Então, como por exemplo, tontura, lipotímia, síncope e aí a pré-cardialgia. Mas isso nas crianças maiores. A presença ou ausência de cianose é fundamental para a gente dividir essas cardiopatias entre as acianogênicas e as cianogênicas. Lembrando então das cardiopatias críticas, que nem eu falei, são geralmente aqueles sintomas que vão se aparecer a partir de 24 horas de vida. Por quê? É uma cardiopatia que vai depender ali do canal arterial para a passagem de sangue. Então, para manter tanto a circulação sistêmica ou, dependendo da cardiologia, pode ser para manter também a circulação pulmonar, o fluxo pulmonar. Aqui, a gente tem a importância do teste do coraçãozinho. Então, é por isso que a gente vai fazer o teste do coraçãozinho a partir de 24 horas de vida. Por quê? Adianta eu fazer o teste do coraçãozinho antes? Não, o canal arterial, ele começa a fazer o vasoespasmo para começar a se fechar com 24 horas de vida. Então, se eu faço o teste do coraçãozinho antes, eu não vou ver esse vasoespasmo, eu não vou ver essa alteração. Então, esse teste do coraçãozinho, ele vai vir normal. Agora, a partir de 24 horas de vida que a gente começa a ter aí esse vasoespasmo para fechar o canal arterial e é a partir daí que a gente tem que fazer, então, o teste do coraçãozinho. Por quê? Se eu identifico o teste do coraçãozinho alterado, aí eu vou fazer o ecocardiograma, porque se for uma cardiopatia dependente de canal arterial, eu posso lançar mão de drogas para manter esse canal arterial aberto, como, por exemplo, aí, prostin ou prostaglandinas, tá bom? Então é super importante. Lembrar que também o teste do coraçãozinho, ele não identifica todas as cardiopatias, ele só vai identificar as cardiopatias críticas, as dependentes de canal arterial, tá bom? O ecocardiograma com Doppler, ele é o exame mais importante no diagnóstico das cardiopatias, e isso aí de longe. Então, exame de teste do coraçãozinho alterado, não tem nem o que dizer, vamos pro ecocardiograma, tá bom? E em relação aí às cardiopatias cianogênicas, então as cardiopatias cianogênicas, como o próprio nome já diz, aí a cianose é a principal manifestação e ela vai ser decorrente principalmente aí de uma hipofluxo pulmonar, são algumas cardiopatias que por algum motivo elas vão fazer com que o fluxo pulmonar ele seja diminuído. E você também pode ter a mistura aí de sangue não oxigenado com sangue oxigenado, mas principalmente foque no raciocínio ao tentar imaginar a cardiopatia, se ela tem um hipofluxo pulmonar, porque aí você tem uma cardiopatia cianogênica. E lembrar que as cardiopatias cianogênicas, aquelas críticas, ou seja, as cianogênicas que são dependentes do canal arterial, a manifestação então vai começar aí pelas primeiras 24 horas de vida e o bebê geralmente ele vai nascer bem. E aí por volta de 24 horas de vida começam-se os problemas. Então cianose, repouso, cianose então mesmo em repouso, ele vai progredindo aí com o passar das horas à medida que o fechamento desse canal ele vai acontecendo, tá? E o canal nesse caso aqui, se for uma cardiopatia cianogênica crítica, então eu tenho o quê? O meu problema é que eu vou ter um hipofluxo pulmonar. Por algum motivo, eu tenho um hipofluxo pulmonar e a minha circulação pulmonar ela vai estar dependente justamente do canal arterial. Então, como assim? Se eu não estou conseguindo levar fluxo direto aí para o pulmão por algum motivo, pode ser, por exemplo, uma obstrução, aí o sangue que a gente está recebendo no pulmão, muitas vezes é justamente o sangue que passa pelo canal arterial. Então, o sangue sistêmico está sendo desviado através do canal pulmonar, do canal arterial, justamente para o fluxo pulmonar. Então, eu tenho um shunt de esquerda para a direita. Por quê? Se eu tenho hipofluxo pulmonar, eu estou tentando manter através do canal arterial o fluxo pulmonar através do fluxo sistêmico. Então, sai do fluxo sistêmico através do canal arterial, vai para a direita e aí a gente tem aí, por isso que seria dependente do canal arterial nas cianogênicas críticas, tá? Geralmente, aí não há sinal de baixo débito, então a clínica primordial vai ser hipóxia e cianose. E lembra também aqui que não adianta você fornecer oxigênio, porque o problema aí está no hipofluxo pulmonar em geral. O uso do oxigênio, então, através aí da máscara ou mesmo após intubação, então ele não vai melhorar significativamente aí a saturação periférica. Então isso é inclusive uma forma de você diferenciar.
E a gente tem aí, em relação aí às cardiopatias congênitas, as cianogênicas mais comuns, a gente tem destaque. Então, para a tetralogia de Fallot e a transposição das grandes artérias, tá? Então, em relação à tetralogia de Fallot, por que ela vai ser cianogênica? Porque ela cursa com estenose de válvula pulmonar. Então, se eu tenho a estenose da válvula pulmonar, eu vou ter o hipofluxo pulmonar, não vai sangue suficiente para ser oxigenado, eu vou ter cianose, que vai ser independente aí do fornecimento ou não de oxigênio. E aí a gente tem outras anomalias aí, mas as principais é a transposição das grandes artérias, é a tetralogia de Fallot. Qualquer patologia cardíaca que curse com estenose na via de saída do VD, a gente tem que pensar que é uma cardiopatia cianogênica. Então, estenose de pulmonar, atresia de pulmonar, alguma atresia aí de válvula tricúspide, algum defeito, por exemplo, a anomalia de Ebstein, que tem aí uma anomalia na válvula tricúspide também. Então, nesse caso, você tem obstrução à saída de VD, consequentemente, você tem uma cardiopatia cianogênica. E as cardiopatias acianogênicas, então as acianóticas. Então, elas são muito mais comuns do que as cianóticas, tá? São as mais comuns. E em relação àquelas cardiopatias aí acianóticas críticas, então aquelas que dependem também do canal arterial, vai ser um pouco diferente a história da nossa cardiopatia aí crítica cianogênica. Na acianótica, o que a gente vai ter, geralmente vai ser uma obstrução na via de saída do VE. Então, alguma coisa que pode estar dificultando a saída do VE, consequentemente, eu vou ter o quê? O sangue que sai do VE, ele vai ter menos sangue, então, consequentemente, eu vou ter um baixo débito. E aí acontece o contrário. O canal arterial, nesse caso, ele seria fundamental para manter o fluxo sistêmico. Então, o que você tem é esse fluxo pulmonar saindo da pulmonar, indo através do canal arterial até para suprir a fluxo sistêmico, tá? Então, é um shunt de direita para esquerda, tá? E isso nas cardiopatias aí críticas, tá bom? A saturação periférica geralmente é boa nessas cardiopatias acianóticas, geral em torno de 90%, 95%. E quem são as principais? As principais vão ser as comunicações, tá? As comunicações interventricular e a comunicação interatrial são as principais cardiopatias acianóticas, então ali o fluxo pulmonar, ele tá bom, o fluxo sistêmico também, em geral, ele vai ser um fluxo sistêmico bom. Não tem nada que justifique essa criança ter uma cianose, ela é acianótica. Então, por quê? O fluxo também pulmonar estando bom, esse sangue está sendo oxigenado. Então, a gente não tem aí nenhum problema no fluxo pulmonar, por isso que elas são acianóticas. E aí, lembrar também das cardiopatias, aquelas que têm alguma obstrução à saída do VE. Todas que tiverem obstrução à saída do VE, elas também são cardiopatias acianóticas. Então, atresia aí de aorta, atresia aí de mitral, estenose de mitral, tá? Então, a gente vai lembrar dessas cardiopatias. E vamos uma menção honrosa aqui à tetralogia de Fallot. É importante a gente saber quais são as 4 alterações que a gente vai ter na tetralogia de Fallot. Então, primeiro eu vou ter uma obstrução na via de saída do ventrículo direito, então eu tenho uma estenose aí de válvula pulmonar, por isso que é inclusive uma cardiopatia cianogênica. Eu vou ter uma CIV, então comunicação interventricular. Eu vou ter um cavalgamento da válvula aórtica sobre a CIV, antigamente a gente chamava isso muito de destroposição da aorta, né? Só que por que a gente não chama mais? Porque não é que a aorta vai mais para a direita, ela vai mais anterior. Então, por isso que a gente não chama mais de destroposição, mas pode ser que vocês vejam esse termo aí na prova e ainda tá certo, tá? Hipertrofia do ventrículo direito. Então, pensa comigo, você tem uma obstrução aí na saída do ventrículo direito, consequentemente, eu vou ter que fazer mais força para sair, para empurrar esse sangue para fora desse VD. Então, consequentemente, ali, meu coração vai malhar bastante do lado direito. Então, eu vou ter uma hipertrofia da musculatura. E é uma cardiopatia, então, como eu já disse, cianogênica. A saturação periférica aí do oxigênio, ela fica em torno de 85%, assim como aí as saturações das cardiopatias cianogênicas, que tem uma saturação mais baixa. E o raio-x de tórax, ele pode demonstrar tanto um aumento do ventrículo direito, que aí a gente tem um nome do sinal, que é o sinal do tamanco holandês. Aqui, só para a gente demonstrar como é, então, a tetralogia de Fallot. A gente consegue ver aqui que eu tenho o quê? Uma obstrução da saída da via pulmonar.
Olha o meu VD como é que ele tá grande. Então, ele tá grande, ele tá hipertrofiado. A obstrução, a saída da pulmonar e aqui a comunicação interventricular também. Então, são as alterações que a gente vai ter na tetralogia aí de Fallot. E se você ver aqui também na imagem, a gente vai ter o que? A aorta, né? Então, que ela vai estar cavalgando a CIV, ela tá mais anterior. Isso também aí faz parte da tetralogia de Fallot. Questão da Unesp, então uma questão de 2020, tá? Ela pede justamente para você assinalar a alternativa que correlaciona corretamente a cardiopatia congênita com as suas características fisiopatológicas. Então, vamos tentar raciocinar. Comunicação interventricular. Então, o que ele me dá aí de opções? Primeiro, ó, comunicação interventricular, estenose aórtica, tetralogia de Fallot, transposição das grandes artérias, essas são as minhas opções. E ele quer primeiro que eu classifique se elas são acianóticas ou se são cianóticas. Vamos raciocinar comigo. A comunicação interventricular. Eu tenho algum problema com a oxigenação aí desse sangue no pulmão? Não tenho, eu só estou comunicando aí os ventrículos, né? E por que o sangue da direita não vai misturar com o sangue da esquerda? Isso a gente tem que lembrar. Porque a pressão à esquerda ela é muito maior do que a pressão à direita. Então, o que eu vou ter, na verdade, é o sangue passando da esquerda para a direita e o RV dele vai receber uma grande quantidade de sangue, que vai tudo para o pulmão. Então, na verdade, eu tenho uma cardiopatia que é acianótica e que vai cursar com hiperfluxo pulmonar. Por quê? Porque o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo está se juntando com o ventrículo direito e nós temos uma grande quantidade de sangue, então, indo ali para o meu pulmão. Então, é uma cardiopatia acianótica com hiperfluxo pulmonar. Vamos analisar aí, então, a estenose aí de válvula aórtica. Então, a estenose de válvula aórtica, o que eu vou ter? Eu vou ter uma obstrução à saída do VE. Eu também, de novo, não tenho nenhum problema com a oxigenação aí do meu sangue. Mas eu vou ter o quê? Provavelmente sintomas de baixo débito, porque eu não estou conseguindo deixar esse sangue sair para fora do meu ventrículo esquerdo. Então, eu tenho uma cardiopatia que é acianótica e o fluxo dela não vai interferir em alguma coisa com o fluxo pulmonar? Não, eu não estou passando mais sangue para a direita, porque não tem nenhum tipo de comunicação, eu só estou ali com uma estenose aí de aorta. Então, com isso, eu vou ter um normofluxo pulmonar. A tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot, a gente tem que lembrar o quê? Que ela cursa com estenose de válvula pulmonar. Então, eu tenho uma cardiopatia, que nem a gente já disse, que é cianogênica, e ela vai ter o quê? Um hipofluxo pulmonar. Hipofluxo pulmonar porque eu tenho ali a minha estenose de válvula pulmonar que vai diminuir o meu fluxo para o pulmão. E a transposição das grandes artérias, né? E o que a gente vai ter justamente é uma cardiopatia, que nem eu falei, ele também é uma das principais cardiopatias aí cianogênicas que a gente vai ter, então, junto com a tetralogia de Fallot, e ela cursa, então, com hiperfluxo pulmonar. Consequentemente, qual a nossa alternativa? Então, a gente tem aí basicamente 1 com a A, 2 com a B, 3 com a D e 4 com a C. A gente vai ter, então, a nossa alternativa B. E é isso, gente. Estamos juntos aí até o final. Espero que tenham aí gostado e aproveitado. Foco e vamos pra cima!